Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Seja bem-vindo aqui. É aqui o seu lugar, é aqui que você vai aprender a cozinhar diferente, é aqui que você vai aprender a importância de beber água, de fazer atividade física, de confiar num ser todo-poderoso e como isso vai fazer diferença na sua vida. Isso só você vai poder dizer, só você vai poder mostrar para todo mundo e só você vai poder sentir. No programa Vida e Saúde de hoje, a gente continua conversando sobre adolescência. Você vai entender um pouquinho melhor sobre a importância do convívio social, as influências que isso pode trazer e como isso impacta na vida não só do adolescente, mas de toda a família. Também teremos aqui o quadro Vamos Fazer Horta, teremos saúde espiritual e receita no Vida e Saúde. Você sabe que pode contar com a gente na hora de preparar um prato delicioso, mas todo saudável aí em casa. Não se preocupe se você não pode anotar a receita agora, de repente você está vendo o nosso programa enquanto está lavando louça, enquanto está no consultório esperando. Não sei onde você está assistindo o Vida e Saúde, mas na hora que você quiser fazer essa receita aqui, você vai poder acessar o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, e aí você vai poder assistir o passo a passo de novo e anotar a receita direitinho para preparar aí na sua casa. Também quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural, onde a gente realiza o programa Vida e Saúde, esse espaço todo verde, esse espaço muito bem preparado. A gente está aqui em São Roque, que é interior de São Paulo, a gente está bem pertinho da capital, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais da filosofia, do que a clínica tem para oferecer, você pode acessar vidanatural.org.br e conhecer um pouquinho mais do trabalho que é realizado aqui na Clínica Adventista Vida Natural. Agora é hora de papo sério, Dr. Williams Ramos é o nosso convidado mais uma vez. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Quero agradecer de coração já todas essas participações que o senhor nos deu aqui. Eu sei que o senhor abriu espaço na sua agenda de atendimentos, de compromissos, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Com certeza, não tenho dúvida disso. Quem está acompanhando a gente durante toda essa semana já percebeu que a gente abriu muito aqui os nossos horizontes com relação à adolescência, com relação a como o adolescente pensa, como ele se coloca diante da sociedade, o desenvolvimento, as transformações filosóficas na cabeça dele acontecendo, de identidade, enfim. Hoje a gente vai tentar entender um pouquinho, doutor, com a sua ajuda, sobre a importância do convívio social. Que impacto que isso tem na vida de um adolescente? O convívio social é uma das características, um dos fatos mais importantes nesse período, né? Como eu falei num programa anterior, o adolescente começa a se afastar um pouquinho dos pais e começa a se unir mais ao grupo. Sim. Ele tem uma tendência grupal. E isso faz com que ele se envolva socialmente em diversas situações. Porque a gente tem grupos positivos, negativos e que a gente vai ter que aprender a conviver com isso ao longo do nosso desenvolvimento. Então, eu acho que procurar grupos saudáveis, seja na religião, seja na escola, seja na comunidade, isso é extremamente importante para que a gente possa compor junto com a família uma estrutura forte para o desenvolvimento desse adolescente, uma estrutura segura para que a gente possa estar envolvido com coisas saudáveis, boas e menos situações de risco para esse adolescente. Para os pais é muito difícil ver os filhos se envolvendo com amizades, com indivíduos que estão fora do seu controle. Como é que dá para fazer para deixar o filho experimentar e conhecer novas pessoas, mas ao mesmo tempo ajudá-lo, protegendo das más influências? Eu acho que a palavra-chave é conhecimento. A gente tem que trazer conhecimento para o nosso filho. Claro, como a gente falou, o adolescente acha que sabe tudo, que não precisa de nenhuma informação, que nada vai acontecer com ele. Mas eu tenho que tentar mostrar, eu tenho que impor um pouquinho, às vezes, o meu papel de pai. Mas não impor naquele porque sim, porque não, mas impor com informação. Argumentos. Argumentos. Eu tenho um indivíduo na minha frente que tem muito argumento. Então, eu também tenho que ter muito argumento para ele. E muitas vezes ele vai sair achando que o argumento dele é melhor que o seu. Mas você tem que continuar firme nesse propósito, você tem que continuar orientando. E eu acho que mais importante ainda, eu acho que quem está em casa tem que lembrar é que isso começa já na infância. Eu acho que a gente tem que pensar que desde pequenininho a gente tem que determinar algumas coisas para a criança, de horários, de maneiras de agir, do que é bom, do que é certo, do que é errado. Não adianta eu ser extremamente permissivo na infância e depois, quando chega na adolescência, querer botar um limite no indivíduo que é mais questionador, no indivíduo que tem todas essas... Nem os pais vão conseguir impor esse limite e o adolescente muito menos vai aceitar. Com certeza.
Agora, na adolescência, a gente sabe que é um período de muita vulnerabilidade. Muitas vezes é nessa fase que o adolescente tem o primeiro contato, às vezes, com uma bebida, com o álcool, com a bebida, com o cigarro, com droga, com outros tipos de vícios que são nocivos. Porque ele está experimentando os limites que ele mesmo vai se formar. O senhor disse que mais no final da adolescência, né? O controle do impulso dele vai estar mais desenvolvido no final. Os pais podem, de alguma maneira, direcionar esses interesses na adolescência? Então, eu acho que assim, na verdade, a experimentação faz parte da adolescência, mas não é por isso que a gente tem que sair experimentando tudo para saber se dá certo ou se dá errado. Eu acho que aí entra o papel dos pais, da escola, da comunidade que você convive, para mostrar aspectos que não são positivos, mas que são negativos do que você pode vir a experimentar. Uma técnica muito comum da psicologia é fazer a gente chegar à conclusão sozinho, Exatamente. Através de perguntas. Eu acho que com o adolescente não dá para você já entregar tudo pronto. Ele gosta desse desafio. Então, ele se informar e ele chegar à conclusão é muito diferente de eu chegar com a informação pronta. Você quer usar droga? Então vai acontecer isso, aquilo. Exatamente. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Porque hoje em dia você tem um mundo virtual onde o adolescente acessa, melhor do que a gente às vezes, diversas informações na internet. E lá a pessoa fala a besteira que quiser e aquilo pode virar, na cabeça de um adolescente, um argumento verdadeiro. Então eu tenho que estar muito preparado para rebater. Eu acho que quando eu oriento explicando o porquê, faz toda a diferença. Então esse é o ponto-chave para que a gente tenha um bom convívio e um bom desenvolvimento nesse período. Agora, não dá para prender o adolescente em casa e falar, olha, você não vai sair com ninguém porque você só arranja encrenca, só tem amigos que te levam para o buraco, que são más influências. O desenvolvimento de laços de amizade nessa fase é muito importante. Importantíssimo. E é importante que você disse que, assim, alguns pais pensam de uma forma, se eu falar sobre esse assunto, se eu falar sobre drogas, eu estou estimulando. Droga, Se eu falar sobre sexo, eu estou estimulando. Isso não é verdade. Eu tenho que pensar que quando eu falo orientando, eu estou prevenindo. Muitas vezes a gente vê as situações acontecendo naquele indivíduo que tinha pouca informação e aí ele fica muito mais vulnerável a ser influenciado pelo seu grupo. Por quê? Porque ele não conseguiu formar uma opinião, ele não teve isso dentro de casa. Então, eu acho que isso é muito importante a gente pensar. Eu tenho sim que falar. Quando eu falo, eu não estou estimulando, eu estou orientando o meu adolescente. A escola também tem um papel muito importante, um peso muito grande no desenvolvimento social do adolescente. Por quê? É onde ele passa a maior parte do tempo dele durante essa fase da vida. Exatamente. De que maneira a escola pode influenciar socialmente? Então, doutor? A escola é importantíssima. Eu acho que começa a gente escolhendo bem a escola onde nosso filho vai estudar, sabendo como que está o clima, o ambiente, como as coisas acontecem ali dentro, seja na questão das pessoas que convivem, das amizades, da diretoria, né, da coordenação da escola, como lida com determinadas situações. Acho que isso é muito importante. Então, a gente tem que saber esse espaço onde a gente está inserindo o nosso adolescente. E, além do mais, eu acho que na questão da escola, eu tenho que pensar que, muitas vezes, eu tenho que equilibrar também o que é orientação e uma pressão muito grande, para que o adolescente não se sinta muito pressionado, muitas vezes, e isso acabe trazendo outros prejuízos para ele no seu desenvolvimento. Agora, uma coisa muito importante, vamos acabar com aquela questão de terceirizar. Muitas vezes a gente coloca a nossa criança na escola e esquece que papel de educação primordialmente é da família. É um outro tipo de educação que a escola vai oferecer. E eu já vi professores falando assim, puxa, o pai brigou comigo porque eu não ensinei o filho dele a falar por favor e obrigado. Mas isso a gente aprende em casa. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Qual é o nosso papel quanto pais ao longo desse desenvolvimento? Que outras comunidades podem auxiliar no desenvolvimento social do adolescente? A gente tem algumas comunidades que são realmente muito úteis nesse desenvolvimento. Eu acho assim, até para falar um pouquinho da questão da comunidade, eu vou usar uma palavrinha que cada vez mais tem aumentado. Que quando a gente tem um adolescente que está numa situação de vulnerabilidade, porque vamos combinar, algumas situações são complicadas, a família está um pouco desestruturada, ele não está com muita referência, a gente tem que fazer esse adolescente ter uma característica que chama-se resiliência. Resiliência é a capacidade que um corpo tem, e na verdade vamos transferir isso para o adolescente, de se adaptar sem quebrar. Então, imagina uma bexiga, onde você aperta ela de um lado, ela expande para o outro para não estourar. Então, o que são fatores que ajudam na formação dessa resiliência, nessa defesa do adolescente, a fim de ter um desenvolvimento adequado?
A família seria o primeiro, mas às vezes a gente não tem esse apoio. A escola, a comunidade, seja assim, tudo que a gente pode oferecer. Adolescentes que estão envolvidos com questões de grupos sociais, grupos que tentam fazer trabalhos voluntários, igreja. Isso é imprescindível. Você tem que ter um grupo, seja ele qual for esse grupo, que te ofereça questões saudáveis, ideias, planos, objetivos, para você ter um desenvolvimento adequado. Eu acho a igreja importantíssima, eu acho a escola importantíssima, ou seja, tudo que envolve a comunidade, tudo que o indivíduo pode estar vivendo no seu meio social é importantíssimo para que ele tenha um desenvolvimento adequado. Legal. E olha, aproveitando esse gancho aqui que o Dr. Williams deu, eu quero convidar você que ainda não conhece um clube de desbravadores, um clube... O Aventureiro é mais para criança que é um pouco menor, até 8, 9 anos. Mas o clube de desbravadores é um clube que vai ocupar o tempo do seu filho, ensinando atividades que vão, assim, perpetuar por toda a sua vida, mas assim, você sabe que é um local seguro, com orientações. E as igrejas também promovendo acampamentos, promovendo congressos, debates, onde a formação da opinião daquele adolescente vai ser muito melhor fundamentada do que se ele aprender as filosofias de rua por aí. Orientações Doutor, positivas. Existe alguns sintomas que a gente pode notar no adolescente que, de repente, está sofrendo prejuízos com relação ao convívio social? Alguns sinais que ele pode demonstrar. Então, na verdade, o que a gente vê, hoje em dia, cada vez mais, o adolescente está sendo submetido a diversas pressões. Por resultados na escola, por resultados de aceitação social, né, que ele tem que ser aceito pelo seu grupo. A gente tem as imagens, as idealizadas, que muitas vezes o adolescente não consegue atingir. Então, isso tudo faz com que o adolescente cada vez mais conviva num ambiente mais estressógeno. Então, ele tem o quadro de ansiedade tem aumentado muito na adolescência. Então, se eu pensar nesses sinais, pensando um adolescente mais ansioso, que está começando a ter incômodo do seu desenvolvimento, ele começa a ter mais agitação, ele começa a ficar mais impaciente. Então, ele pode ficar deprimido ele também? Pode começar a ter um desenvolvimento depois de um quadro depressivo. E muitas vezes a depressão, ela não é só caracterizada naquele aspecto que a gente está acostumado, o indivíduo que se tranca no quarto, fica isolado. Muitas vezes ele começa a transmitir como agressividade. Então, uma agressividade fora do limite, a gente também tem que estar observando, entendeu? É o que a gente estava discutindo alguns programas atrás. Não é a questão da rebeldia por questionar a tua opinião como diferente. Ele se torna até agressivo. O questionar não precisa ser feito de uma maneira grosseira, sem educação. Agora, um adolescente começa a ter muita agressividade, violência em alguns atos, a gente tem que olhar de uma forma diferente. Não só pela questão da depressão, o envolvimento com drogas e outras situações de risco. Então, acho que o principal para notar um sintoma, um sinal, quando as pessoas perguntam o que é um sinal, sintoma diferente, o principal é você olhar seu filho, saber que você talvez não reconheça alguns sinais dele e que alguns podem ser normais, mas alguns estão extrapolando muito. Falar, opa, alguma coisa não está legal. Vamos buscar ajuda. Eu vou buscar ajuda, vou ligar meu sinal de alerta. Tá. Talvez um ponto que a gente não tenha tocado aqui é que alguns adolescentes não apresentam todos esses quadros aqui que a gente mencionou. A rebeldia, o questionamento, são adolescentes mais introspectivos, mas a mudança está acontecendo ali dentro, está acontecendo um turbilhão ali de informações que ele está processando, está selecionando, e esse adolescente também precisa de cuidados. Claro, eu acho que assim, para eu falar fica fácil, eu acho que todos os adolescentes precisam de cuidados, né? Porque eu acho que é importantíssimo estar com algum profissional, não é só o ebiatra, muitas vezes conversar com um psicólogo, a menina muito comum ir ao ginecologista, muitas vezes você já tem confiança no seu pediatra, então acho que você está com algum profissional que esteja atento, isso é importantíssimo. Por quê? A gente acaba muito discutindo aqueles que estão com os fatores mais gritantes, de risco, de vulnerabilidade. Mas você tem aqueles outros também que estão quietos, muito introspectivos e que não conseguem se expor, colocar para fora seus sentimentos. Esse indivíduo também sofre. E uma coisa importante entender, para que ninguém fique extremamente angustiado em casa, graças a Deus, a maioria dos adolescentes convive nesse período de uma forma tranquila, em bons grupos, fazendo atividades saudáveis. A maioria. A maioria, entendeu? É que a gente tem que entender algumas pequenas variações para que a gente também não crie problemas com as variações normais da adolescência. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela participação no Vida e Saúde. A gente com certeza vai marcar mais vezes, viu? E para você que gostou da nossa conversa, para você que está enfrentando esses problemas em casa ou que já passou, você sabe que pode contar com a gente, você sabe que tem um Deus maravilhoso que vai te dar apoio, que vai te dar ajuda na hora que você mais precisar. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem aqui Vamos Fazer Horta para todo mundo arregaçar as mangas e curtir um pouquinho o cultivo do solo.